Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade de Ribeirão Preto, na UERP, e o curso de Direito agradecem a presença dos senhores que nos prestigiam nesse segundo dia da 73ª Semana Jurídica, sob o tema Pluralismo e Defesa da Democracia. Me chamo Laís Lizarelli Teles, sou acadêmica da 10ª etapa do Direito, no período matutino, e do campus Ribeirão Preto. A Semana Jurídica terá atribuição de 15 horas de atividade, desde que os participantes estejam nos 3 dias de evento. Para ser certificado, basta o aluno logar no respectivo link de streaming, que é o mesmo ao longo dos 3 dias. O aluno deverá permanecer logado durante todo o evento e não receberá certificado o aluno que deixar de ingressar no endereço eletrônico até 15 minutos a partir de sua abertura, tampouco que o abandone antes de sua finalização. Não será necessária a confecção de relatório. Situações específicas poderão ser reportadas ao e-mail do NEP ou para certificadodireito@unerp.br. Para mandar sua pergunta, mande-a no perfil do Instagram do NEP, @NEP Direito na ERP, que serão triadas e, na medida do possível, repassadas ao nosso expositor. Feitas essas breves considerações, passaremos agora à formação da mesa de debates desta noite, que será composta pelos seguintes membros: Professor Mestre Luiz Eugênio Scarpino Júnior, supervisor do Núcleo de Ensino Prático e Extensão da UNERP. Boa noite a todos e a todas. Professora Mestre Leisa Brison, assistente de coordenação do curso de Direito da UNERP. Boa noite a todos e a todas. Professor Dr. Juvencio Borges da Silva, supervisor do Núcleo de Ensino Teórico. Boa noite a todos e a todas. Superintendente da ASP, Dr. Roger Morcelli. Boa noite a todas e todos. E doutora Juliana Vieira dos Santos, conselheira da ASP. Boa noite. Alunos representantes do corpo discente, representando a Atlética, Bruna Lara. Boa noite a todos. Representando o Centro Acadêmico, Rafael Eige. Uma boa noite a todos e um ótimo evento. Representante do coletivo Direito Delas, fundado pelas alunas do curso de Direito da UNERP, Ana Lara Zanata. Boa noite a todos. Doutora Alessandra Benedito e doutora Juliana Vieira dos Santos, que farão a exposição do principal painel desta noite. Boa noite a todos e a todas. Registramos também a presença dos seguintes docentes que constam nesse ambiente: professora Fabiana de Paula Lima. Boa noite a todos e a todas. Professor Felipe Antônio Luquez. Olá, boa noite a todos. Professora Juliana Carlucci. Boa noite a todos e a todas. Professor Sérgio Ricardo Vieira. Boa noite a todos. E professora Andréia Chiquini. Boa noite a todos e a todas. Passo, então, a palavra ao professor Luiz Eugênio Scarpino Júnior para abrir o segundo dia do evento. Senhoras e senhores, muito boa noite novamente. Renovo aqui os meus cumprimentos e da grande satisfação do segmento dos trabalhos da 73ª Semana Jurídica. É uma satisfação ainda maior fazê-la em conjunto com a Associação dos Advogados de São Paulo, e aqui me dirijo à digníssima presença do estimado colega advogado e brilhante superintendente da ASP, Dr. Roger. É uma satisfação imensa essa parceria com a qual estamos aqui a principiar, e certamente ótimos frutos poderemos dela colher. Faço aqui o registro, então, da doutora Juliana, conselheira da ASP, que vai fazer a mediação do painel principal de hoje. Muito obrigado, doutora Juliana. Ela se desincumbiu dos seus compromissos, e de última hora, até mesmo de intempéries, para cá estar presente com a nossa audiência. Muito obrigado, doutora Juliana. Nossa palestrante principal do dia, doutora Alessandra, muito, muito obrigado. A sua presença aqui muito acresce aos alunos. Ela vem no momento em que estamos reforçando o discurso da igualdade, o discurso da defesa da diversidade, do pluralismo. São valores tão caros, tão imprescindíveis à nossa democracia, que é o eixo temático da nossa Semana Jurídica. Muito obrigado. Você
com certeza, me permita assim chamá-la de você, engrandecerá muito o nosso evento e a nossa história. Queria cumprimentar os meus colegas professores, a quem faço a saudação, hoje na pessoa do professor Juvencio. Desculpa, professora Leisa, hoje vai ser na pessoa do professor Juvencio, que também foi meu estimado professor desde a graduação, porque ele começou muito jovem, é verdade, e que também depois me acompanhou no mestrado, depois no doutorado, e que faz com muito brilhantismo as suas tarefas e representa tão bem o curso. Muito obrigado a todos os meus colegas que estão aqui presentes. E, obviamente, agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo na noite de hoje, nossos queridos alunos. A Semana Jurídica é pensada para vocês. Então, a coordenação, nossos professores, estamos aqui preocupados em fazer algo que faça valer a pena para todos vocês, de primeira a 10ª etapa. É um grande desafio sempre, mas ela é feita para vocês. Gente, todas as dificuldades, todos vocês já sabem, esperamos que as dificuldades estejam a se findar, mas, enquanto isso, cá estamos conectados com São Paulo, cada um da sua casa, vocês talvez já tenham de outros lugares, inclusive, mas certamente em unidade, aqui nesse grande evento. Faço a minha saudação para a nossa mestre de cerimônia Laís, a quem já saúdo novamente, a Jamile, que também são alunas que tão bem nos representam. Representam a todos vocês e representam aquilo que o mais importante a universidade provê, que é uma formação de qualidade, e a gente vê a partir dos nossos alunos. E vocês, certamente, são figuras representativas do nosso corpo discente. Muito obrigado a vocês. E todos vocês, alunos. Sem mais delongas, retornaremos após a exposição da doutora Alessandra, com a mediação da doutora Juliana, e devolvo a palavra à nossa mestre de cerimônias, Laís. Por favor, dê seguimento. Obrigada, professor. Agora, com a palavra, a professora Leisa Borelli Prison, que fará a apresentação da doutora Alessandra Benedito. Novamente, boa noite a todos e a todas. Gostaria aqui, em nome do nosso coordenador do curso do Direito da UNAEP, Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, cumprimentar a todos e a todas os nossos professores, e eu vou cumprimentar a todos os professores em nome do professor Juvencio, cumprimentar a todos os nossos alunos e alunas aqui presentes, em nome da nossa querida Laís Lizarelli e da Jamile, que aqui representam o corpo discente. Gostaria muito de cumprimentar o Dr. Roger, amigo de longa data, cumprimentar a doutora Juliana, também, Vieira dos Santos, e a doutora Alessandra Benedito, professor Luiz Eugênio Scarpino, pelo evento grandioso que organizou em parceria com a ASP, aqui representada pelos nossos palestrantes de hoje. Bom, vou ler o currículo da doutora Alessandra. Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda à nossa casa. A doutora Alessandra Benedito é doutora e mestre em Direito Político e Econômico, especialista em Direito Processual Civil pelo Mackenzie, especialista em Magistério Superior pela Pontifícia Universidade Católica, em São Paulo, bacharel pela Universidade de Brás Cubas, professora dos cursos de graduação, pós-graduação em Direito do Trabalho, Economia do Trabalho, é pesquisadora Gênero, Mulher, Raça e Mercado de Trabalho, membro da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade e do Comitê de Mulheres Executivas da Câmara Americana de Comércio de Campinas. É também coordenadora do Sistema de Relações de Trabalho da OAB, coordenadora do Núcleo de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, em Campinas, professora da Escola de Direito da FGV e responsável pelo Núcleo de Justiça Social e Democracia, professora convidada pela Escola de Administração da FGV, coordenadora pedagógica do programa Incluir Direito Mackenzie, especialista em estratégias de inclusão e gestão de diversidade racial nas organizações,
membro do Conselho Fiscal do Instituto Luiz Gama e coordenadora do curso de Direito de Mackenzie, Campinas. Seja muito bem-vinda, doutora Alessandra. Com a senhora está a palavra agora. Boa noite a todos, a todas e a todes. Antes da gente começar, deixa eu só fazer a minha autodescrição. Então, caso entre os ouvintes ou entre as pessoas que nos acompanham, tem alguém que seja cego, cega ou que tenha baixa visão, eu sou uma mulher negra, estou sentada, eu tenho aproximadamente 1,57 m, tenho cabelos crespos, que hoje estão presos num coque baixo. Eu uso óculos com hastes pretas, em formato de gatinho, estou usando um brinco de pérola nas orelhas, estou usando uma blusa verde com umas florezinhas azuis e estou usando um paletó preto por cima. Eu estou num escritório que é um espaço pequeno, atrás de mim tem uma estante com alguns livros, e a minha esquerda e a minha direita, na verdade, o que a gente tem são paredes brancas, e além disso, a minha direita tem uma planta, que é um pé de Comigo Ninguém Pode. Então, essa sou eu, né, à medida em que dá para fazer a descrição, certo? No mais, eu gostaria de agradecer e dizer do quanto eu me sinto honrada de poder participar da semana jurídica da Universidade de Ribeirão Preto, e aí gostaria de agradecer à Universidade de Ribeirão Preto, na figura da doutora Leisa, pela oportunidade de estar aqui. Também agradeço na figura do Dr. Luiz Eugênio, de poder compartilhar com vocês desse momento, que é um momento sempre de muita construção e de reflexão. Eu gostaria de agradecer à Associação dos Advogados, na figura do Dr. Roger, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui comungando desse momento mágico de parceria entre a ASP e a Universidade de Ribeirão Preto, que com certeza renderá frutos importantíssimos para o direito, para esse processo de reflexão sobre democracia e sobre a importância desse novo tempo, onde a gente tem tantas questões emergentes e questões que efetivamente não tem mais tempo para esperar, né? Elas deixaram de ser urgentes e elas passaram a ser emergentes. E nessa noite a gente vai tratar um pouco sobre isso. Aproveito para cumprimentar a mesa virtual e a todos os docentes, colegas dos cursos de Direito, aos discentes que aqui estão presentes, da primeira à 10ª etapa, aos egressos. Cumprimento também ao público em geral e aos funcionários que possam estar aqui de alguma forma nos acompanhando, nos amparando para que esse evento belíssimo possa acontecer. E cumprimento a todas as pessoas que estão aí online acompanhando o nosso evento. Então, é com muita alegria e com muita honra que a gente vai desfrutar desse momento e que eu espero que seja um momento em que a gente possa muito mais compartilhar do que qualquer outra coisa. Porque quando a gente olha para a ideia de diversidade na advocacia, eu acho que o primeiro movimento que a gente precisa fazer é olhar para o quanto a gente tem tratado sobre diversidade no nosso cotidiano. O que a gente percebeu? Eu acho que a partir do ano de 2020, a gente teve um boom de espaços nos quais se trata a respeito de diversidade e da importância da diversidade. O que não foi diferente em relação à advocacia, em relação aos espaços nos quais o direito está presente. Mas eu acho que é importante a gente perceber que nos escritórios de advocacia, por exemplo, a gente já tinha um movimento no sentido de começar a pensar a questão da diversidade, pensar os desafios e as oportunidades de implementar políticas de diversidade nas organizações de uma forma geral e especialmente nos escritórios de advocacia, mas o ano de 2020, em meio à pandemia e em meio a todas as coisas que a pandemia nos trouxe, tristemente ela também nos trouxe a morte do George. E não porque no Brasil a gente não tenha tantas outras mortes sem explicação de pessoas pretas, de pessoas
membros da comunidade LGBTQIA+, e quando a gente e de tantos outros grupos minorizados. E quando a gente trata a respeito da questão da morte, a gente não está tratando apenas da morte física, que a gente sabe que assola pessoas pretas e pardas de uma forma assoberbada, mas a gente também está falando de uma morte que é essa morte psíquica, né, que nos corrói todos os dias pelas microagressões, pelas microinvalidações, pensando que a gente ainda vive num país que tem muitas características homofóbicas, que tem muitas características machistas, sexistas, além das características que são envoltas pelas questões que são as questões raciais. Mas dentro dessa perspectiva, a morte do George fez com que o mundo, de alguma forma, tivesse que repensar algumas coisas que estava fazendo e como estava fazendo, e no Brasil não foi diferente. Abriu-se um debate público a respeito da questão da inclusão racial, e tantos outros grupos que já vinham trabalhando por essa perspectiva de igualdade de oportunidade, principalmente no mercado de trabalho, e essa é uma área específica com a qual eu trabalho e é uma área na qual eu pesquiso, se abriu um debate, a gente viu as empresas de alguma forma aplicando políticas de ações afirmativas no sentido de fazer processos mais inclusivos, de fazer processos que pudessem incluir pessoas pretas e pardas, mas de fazer processos que pudessem incluir tantos outros segmentos de grupos minorizados. E empresas que, no final das contas, ao tomar a decisão de estabelecer um processo de discriminação positiva, muitas delas foram impactadas pela própria sociedade civil, num debate, muitas vezes sem muita fundamentação jurídica, mas um debate no qual o que se estava discutindo muitas vezes era a questão da manutenção do privilégio e da somatória de privilégios que determinados grupos humanos sempre tiveram, e que, ao pensar, por exemplo, em processos seletivos que fossem feitos de formas distintas, essas pessoas começaram um debate pensando na questão racial a partir de uma perspectiva de um suposto racismo reverso, né? Ou de que, de repente, a presença maior de mulheres dentro dos espaços poderiam, de alguma forma, estar ameaçando o poder ou a permanência de homens em postos em que eles sempre estiveram ocupando. E aí, falando de homens e pensando em homens brancos e supostamente homens brancos heterossexuais, pertencentes às mesmas escolas e pertencentes aos mesmos grupos sociais de sempre, né? Então, isso é só uma introdução para a gente pensar que a gente vive um movimento, e a gente vive um movimento que tem muito da perspectiva de inclusão a partir das questões de direitos humanos, a partir da perspectiva que a nossa própria Carta Magna traz da não diferenciação em razão de raça, sexo, gênero e religião, entre tantas outras coisas, e a partir da perspectiva de uma série de tratados que o Brasil já era signatário no sentido de garantir esse processo de igualdade ou de não discriminação em razão das diferenças, né? E que as empresas, de uma forma geral, e não só os escritórios de advocacia, também têm se visto numa situação bastante interessante, para além do interesse pela modificação a partir da perspectiva social, também com uma pressão do mercado, né? O mercado está fazendo força, o mercado está dizendo: ou você demonstra para mim que você efetivamente tem atitudes inclusivas, e que essas atitudes inclusivas elas são superiores à perspectiva de uma narrativa que promete um processo de inclusão que pode não ser real, mas eu quero saber se essa inclusão de fato, se ela se consolida, se ela supre todos os desafios desse processo de dar oportunidade ao diferente em espaços que culturalmente que naturalizaram-se como espaços com sempre as mesmas fotografias, com pessoas com as mesmas características físicas, originárias dos mesmos espaços sociais e dos mesmos espaços econômicos. Né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa a ter uma sociedade que ou já estava despertando e que, sob a pressão do mercado, também teve que despertar e colocar isso para funcionar, e que tem se sentido muito desafiada em relação a isso. A gente começou, a ter uma perspectiva bastante ampla da discussão a partir de ESG,
E aí é ESG, olhando justamente para a perspectiva de aplicabilidade do S, e aí as empresas têm discutido, e entre os elementos que se pode discutir dentro da letra S do ISD, que está ali o incluso social, tem discutido a questão da diversidade e como fazer diversidade. Então, olhando para isso e olhando para esse movimento de despertar, eu convido a todos e todas e todes a começar justamente com a narrativa de quem tem tratado da questão de diversidade no dia a dia e quais são as principais dificuldades que esses escritórios de advocacia têm encontrado. Dificuldades no sentido de desafio mesmo, de desafio a ser transposto. E eu vou tomar o cuidado de não dizer quem são os escritórios, mas ainda que a narrativa seja uma narrativa pública, está disponível para quem quiser ter acesso, mas eu vou fazer isso simplesmente a partir daquilo que está entre aspas. Então, olha só o que o primeiro escritório diz para a gente. O principal desafio nos parece ser o engajamento de todos os integrantes nas questões de diversidade. Então, esse primeiro representante diz na entrevista que o principal desafio seria justamente garantir engajamento, ou seja, garantir que todos os integrantes do escritório, sejam eles sócios, sejam eles associados, sejam eles associadas, sejam o pessoal que compõe o escritório a partir do administrativo ou do terceirizado, lembrando que quando eu falo de diversidade, qualquer tipo de diversidade, ela demanda, na verdade, um engajamento de toda a estrutura. E lembrando que não dá para que a gente imagine que esse engajamento vai acontecer de maneira uniforme, porque a gente tem pessoas que são diversas e a gente tem pessoas que, na verdade, vêm de uma sociedade cujo o lastro ainda é de uma sociedade racista, de uma sociedade sexista, de uma sociedade que muitas vezes tem características homofóbicas e que tem que rever isso de forma emergencial. Então, quando eu falo de engajamento, ou quando aparece para a gente como principal elemento a questão do engajamento das pessoas em relação à diversidade, esse me parece um desafio que precisa ser muito bem pensado, porque não adianta apenas você criar políticas para a inclusão de pessoas diversas, se você não preparar as pessoas que já estão no espaço que elas julgam que seja o espaço bom e um espaço cuja funcionalidade sempre correu dentro de um padrão de normalidade, ainda que seja um padrão de normalidade de discriminação estruturada, né, que coloca pessoas à margem. Mas você também tem que preparar essas pessoas. Você também tem que preparar as pessoas que não estão habituadas a conviver com o diferente. E pensando bem, todos nós somos diversos. O que pode acontecer é que existem grupos que, em razão das características que lhes sobressaem, estejam em grupos minorizados. Grupos minorizados não quer dizer minoria, porque eu posso ter, pensando, por exemplo, em mulheres e pensando em negros, você tem, pensando em pretos e pardos, né, logo a população negra, você tem mais de 56% da população que auto se declara preta e parda. E é por autodeclaração que a gente faz que a gente confere o que as pessoas, como elas se definem racionalmente falando. E quando a gente pensa em mulheres, as mulheres também são maioria. E por que a gente vai chamá-los de minorias? Na verdade, chame de grupos minorizados, que é pensar na perspectiva de se tornar menor a partir de um esquema que a sociedade foi criando, né, ou de sistemáticas que a sociedade foi criando, inclusive muitas vezes usando a própria estrutura jurídica para poder garantir esse processo de inferiorização, usando o discurso, usando toda uma construção sociopolítica e econômica para garantir que grupos minorizados se mantenham dentro dos seus quadradinhos, sem a possibilidade de sair desses espaços, e cada vez que esses grupos de alguma forma tentam sair desses espaços, de alguma forma as pessoas se sentindo possivelmente ameaçadas em seus privilégios. Então, quando a gente fala que o principal desafio é justamente o engajamento de todos os integrantes nas questões de diversidade, o despertar não é só conversar com o RH para que o RH contrate pessoas diversas, é garantir que todas as pessoas entendam a importância da diversidade para a vida de quem é contratado ou é contratada, mas também para a vida de quem está dentro desse espaço organizacional. É importante que o escritório consiga perceber isso como um valor.
e que dentro da estrutura hierárquica, quem tem poder de decisão e quem tem poder para direcionar os investimentos, sejam investimentos econômicos, sejam investimento em capital humano, seja quaisquer tipos de investimento, que fique claro para a liderança, que fique claro para os sócios, que fique claro para quem comanda que isso é um valor. E que é um valor que não muda da noite para o dia por conta dos elementos que nos caracterizam enquanto sociedade, mas que é uma luta que demanda perseverança e que demanda, na verdade, cuidado constante, até que em algum momento dessa história toda a gente não precise mais fazer investimento nesse tipo de ação. O segundo elemento que aparece para a gente é o principal, e de novo, entre aspas, o principal desafio é construir pontes com as pessoas para que elas se engajem e sejam verdadeiros agentes de transformação. Perceberam que, de novo, a gente está falando de gente? Perceberam que, de novo, a gente está tratando de engajamento, é um outro escritório, e, de novo, a gente está falando de desafios que estão ligados a construir pontes, a construir elos nos quais as pessoas tenham claramente qual que é a responsabilidade, e que a responsabilidade é de todos, e que quando eu abro as portas do meu escritório, quando eu abro as portas da minha organização para a diversidade, essa perspectiva de abrir as portas significa abrir as portas e garantir que essa pessoa que entra se sinta pertencente, mas também garantir que aqueles que lá estão compreendam que esse é um novo tempo, que esse é um novo valor e que a gente vai se adaptar com o diferente, não porque a gente está fazendo nenhum favor para o diferente, porque diferente todos nós somos, mas porque a gente vai se adaptar porque isso gera valor, no sentido de cumprir os desígnios de direitos humanos e de humanidade mesmo, dentro de um processo inclusivo, porque isso gera valor para o meu negócio, porque isso gera a possibilidade de inovação. Se eu pensar sempre a partir dos mesmos pilares que eu sempre pensei, eu possivelmente não vou conseguir entender a sociedade da qual a gente faz parte hoje, que é uma sociedade no qual pensar a partir de pensar e enxergar a partir de lentes distintas se colocou como uma posição que é uma posição primordial, pela proteção e garantia da dignidade humana e pela proteção e garantia daquilo que a gente quer enquanto humanidade, enquanto sociedade, né? E, de novo, então, aparece a questão das pessoas. Cuidar de pessoas é essencial. E cuidar das pessoas no conjunto, de cada uma delas. E, se preciso for, garantir medidas socioeducativas, no sentido de garantir um processo de letramento, garantir que as pessoas possam se olhar e compreender quem elas são e por que se comportam desta ou daquela maneira. Quando a gente fala de olhar para por que a gente se comporta assim ou assado, a gente está falando, por exemplo, de questões que são conscientes, então eu faço e sei que estou fazendo, e nos ambientes de escritórios de advocacia a probabilidade que isso aconteça ela é muito baixa, porque nós somos conhecedores da lei, e sendo conhecedores da lei, a probabilidade de que a gente use instrumentos de violência, que sejam instrumentos de violência que possa gerar processo, que possa gerar consequências diretas sobre a vida dos nossos escritórios ou sobre a vida dos nossos empregados, ela é menor, mas aquilo que é inconsciente, que a psicologia vai chamar de viés inconsciente. A propósito, viés inconsciente todo mundo tem, tá? Ninguém que esteja aqui nessa sala virtual, ninguém que esteja nos assistindo nas redes sociais é livre de vieses inconscientes. Vieses inconscientes todos nós temos. Alessandra, o que é viés inconsciente? Viés inconsciente, assim que a gente nasce num grupo familiar e os grupos e os núcleos de convivência eles vão se expandindo ao longo da nossa vida. Enquanto eles se expandem, na verdade, a gente vai fazendo o quê? A gente vai somando informações que nos são transmitidas, às vezes a partir da verbalização de um conjunto de palavras, de histórias, de narrativa dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos vizinhos, dos locais que a gente frequenta, que são múltiplos, o campo de futebol, o lugar onde eu jogo tênis, vôlei. Você vai, na verdade, das nossas tias, dos nossos tios, do churrasco de domingo, onde a gente às vezes ri do que
que já não tem mais graça, do que não é mais correto, né? A gente ri do que não tem graça e não percebe, mas o tempo todo a gente vai juntando coisinhas na nossa malinha. E essa malinha é a mala do inconsciente, que todos nós temos. E estas informações que a gente soma a respeito de pessoas, então, quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Nós estávamos subindo uma travessa para chegar na Paulista, e, de repente, uma pessoa saiu da vaga do carro e sem olhar para os carros que estavam subindo. É uma via que só sobe no sentido da Paulista, e a pessoa estava estacionada em um daqueles restaurantes, de repente ela sai com o carro, e o que acontece? O carro que estava subindo, que inclusive era um motorista de aplicativo, que eu não sei se ele estava ou não olhando no celular, mas o que ele faz? Ele bate. Tá bom? O motorista a gente estava com o carro atrás dele. O motorista de aplicativo faz o quê? Ele estaciona logo à frente, e sem que... E aí eu vou tratar de uma pessoa que estava comigo no carro, sem que ele soubesse quem estava dirigindo, ele vira e diz assim, a mulher não olhou para poder sair da vaga. E aí uma criança que estava dentro do carro, que por um acaso é minha filha, disse assim, não era uma mulher, era um homem. Era um homem que estava dirigindo o carro, não era uma mulher. Olha só o que o cérebro fez. Se alguém supostamente saiu desligado da vaga, deveria ser uma mulher. Podia ser uma mulher, um homem ou qualquer outra pessoa dirigindo aquele carro e que de alguma forma estivesse desligado ou acontecendo alguma coisa e não percebeu e saiu da vaga. Mas os vieses inconscientes são eles que fazem com que você venha andando à noite, por exemplo, pela rua e encontre alguém com características que você julga que de alguma forma sejam características que façam com que aquela pessoa possa parecer que vai te assaltar ou que vai te roubar ou qualquer coisa parecida com isso, e você esconda a sua bolsa, esconda a sua mochila, ou de alguma forma você troque de calçada com medo de encontrar aquela pessoa. Então, vieses inconscientes todo mundo tem. E dentro dos espaços dos escritórios de advocacia, mais do que nunca, a gente precisa estar muito preocupado em entender como é que esses vieses inconscientes se consolidam e entender o que a gente precisa fazer para que cada vez mais a gente esteja atenta, para que cada vez mais a gente esteja atento a como é que a gente está, como é que a gente enxerga, quais são as lentes que foram entregues para que a gente pudesse guardar na nossa mala do consciente ou do inconsciente e de que forma que eu venho lidando com essas lentes. Então, olha só, o terceiro escritório vai trazer para a gente que o maior desafio que eles têm, ou a maior dificuldade que eles têm em implantar diversidade, são justamente os vieses que estão enraizados de maneira geral na sociedade. Quando o escritório está falando de vieses, lembra daquilo que eu disse, todo mundo tem, a diferença é que quanto mais eu tenho claro quem eu sou e como estou, mais possibilidades eu tenho de, quando esses vieses vierem, ou seja, subir aqui pela minha garganta, eu não deixar que ele salte da minha boca, né? E que eu tenha a possibilidade de me perguntar por que eu faço como eu faço, por que eu não contrato alguém que tenha características diferentes daquelas que eu julgo que seriam características boas para o meu negócio, com o medo ou com a suposição de que aquela pessoa não atenderia às minhas necessidades. Se você não der oportunidade para as pessoas, efetivamente elas não terão como crescer e nem se desenvolver. E quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de manutenção de oportunidade. A gente está falando de permissão para que as pessoas possam estar em espaço que elas nunca estiveram antes, ou estar em espaço em que talvez a gente tenha algumas pessoas, mas que a gente não tenha a possibilidade de ascensão de forma igualitária. Olha qual que é a última fala, a revisão que fala de dificuldade, né? A dificuldade de tirar as políticas do papel, a dificuldade de tirar as ações propostas pelos próprios escritórios de advocacia do papel. Eu acho que essa perspectiva de tirar do papel, ela demanda vontade de toda a estrutura, e ela demanda vontade no sentido de disponibilidade para
deixar acontecer a transformação e cobrar que essa transformação aconteça não só por vias do RH, não só por via das lideranças cujos postos lhe dá poder para poder tomar as decisões, mas garantir que toda a estrutura se sinta responsável por esse processo de inclusão. E olha só, vai aparecer para a gente como um outro desafio desenvolver ações que realmente tragam impacto positivo na vida pessoal e profissional de pessoas em grupos de vulnerabilidade e dos grandes e mais importantes desafios dos escritórios de advocacia. Eu concordo, mas eu acresceria. Porque desenvolver ações que realmente tragam impacto positivo na vida pessoal e profissional das pessoas que estão entrando para os seus escritórios, que estão entrando para os escritórios dos quais vocês vão fazer parte enquanto advogados e advogadas. Eu vi que tem bastante gente aqui que já está na 10ª etapa, e isso é fantástico, parabéns por isso. Mas daqui a pouquinho vocês vão estar aí entrando, se já não estão na condição de estagiários, se já não estão na condição de trainee daqui a um pouquinho, em espaços que são espaços que ainda eminentemente mantêm características e que muitos escritórios nunca pensaram sobre o assunto. Então, quando a gente fala de impactar a vida pessoal e profissional de pessoas que estão em grupos vulneráveis, isso é importante, mas a gente também precisa ter como perspectiva impactar a vida de pessoas que não estejam dentro do grupo de pessoas vulneráveis para o despertar. Porque senão é assim, você me convida para a festa, você me convida para ir para o seu espaço e no final das contas você não me acolhe. E aí, sabe, eu não sei se vocês já pegaram o metrô lotado. E como é que funciona o metrô na estação Sé? Se você não tomar cuidado, você entra por uma porta e sai pela outra, na mesma estação. Como é que é? Eu entro, às vezes é tanta gente que se você não entrar e logo se posicionar para ir para as laterais, ou seja, para se acomodar dentro dos espaços, para sentir que aquele espaço também é seu, você corre o risco de entrar numa porta e já sair do outro lado na mesma estação sem ter feito a sua viagem. Ok? E essa analogia é só para a gente entender que não basta incluir as pessoas diversas, mas que você precisa garantir que essas pessoas diversas tenham oportunidade de fala. É preciso garantir que essas pessoas diversas tenham oportunidade para crescer. É preciso garantir que essas pessoas diversas, seja lá de qualquer grupo minorizado que você esteja falando, tenha oportunidade de se sentir pertencente. Ok? E a propósito, a gente sempre ouve um discurso em relação ao lugar de fala. Usem o seu poder e a sua perspectiva de fala para poder garantir que as pessoas também tenham acesso a espaços e a locais em que, supostamente, em razão do próprio processo de discriminação, às vezes a pessoa não consegue se fortalecer, então você tem a questão da baixa estima, que pode fazer com que as pessoas também não consigam se pronunciar, e se isso for uma questão a ser tratada, coloque isso dentro das políticas que você vai implementar e trabalhe muito seriamente nelas, e lembrando que quando a gente se propõe a incluir grupos diversos, dependendo do grupo que você esteja trabalhando, pode ser que você tenha que trabalhar hard skills, pode ser que você tenha que trabalhar soft skills, características e habilidades e competências técnicas para o desenvolvimento do trabalho, e que você tenha que trabalhar também características de desenvolvimento de ações mesmo, né, de inteligência emocional para o desenvolvimento das atividades. Se você tomou essa decisão, faça. Não é aquele discurso de que essa semana a gente teve aí uma narrativa no qual o custo de contratar um ou outro seria o mesmo. O custo de contratar e ter que investir nesse processo de contratação é o custo de contribuir para uma sociedade que se transforma. É o custo de contribuir para que o seu próprio negócio seja um negócio cada vez mais inclusivo e um negócio que garanta mesmo que as pessoas se sintam pertencentes e que a fala delas possam influenciar no teu escritório, na tua empresa, nos espaços de poder, inclusive o próprio poder judiciário, né? Ontem eu estive numa palestra no
no Tribunal Regional Eleitoral, tratando a respeito da questão da diversidade, da importância da representatividade de pessoas, de grupos minorizados para os cargos políticos, e do quanto, mesmo com o sistema de cotas, a gente ainda não tem conseguido garantir que isso aconteça. E qual que é a importância das políticas de ações afirmativas que passam a vigorar a partir de 2022? Se eu tiver sempre as mesmas pessoas pensando, eu provavelmente vou obter sempre os mesmos resultados, ou resultados muito semelhantes. Então, qual que é a principal dificuldade que eu acho de tudo que a gente observou dessas narrativas iniciais? É justamente entender que o caminho se faz caminhando, e que a gente não gera transformação da noite para o dia, e que isso demanda um esforço que é um esforço racional e claro de todas as pessoas que estejam envolvidas no processo. Dentro dessa perspectiva, eu acho que a gente pode pensar no seguinte: quando eu falo de discriminação, eu estou falando de algo que, de alguma forma, não permite que as pessoas evoluam ou estejam num processo de forma igualitária. E a gente tem as chamadas discriminações, que são as discriminações negativas ou não positivas, que são aquelas que vão causar prejuízos e desvantagens políticas, econômicas, de não acesso a direitos fundamentais, ou de acesso precário a direitos fundamentais, de acesso precário aos espaços de trabalho e de desenvolvimento. Então, quando eu falo de discriminação não positiva ou de discriminação negativa, eu estou falando de um processo que deixa as pessoas à margem, não permitindo que as pessoas possam gozar daquilo que está disponível, e que a própria igualdade formal, aquilo que o nosso arcabouço normativo nos traz, deveria permitir que todas as pessoas gozassem. Ah, Alessandra, mas isso é mimimi. Mimimi, se você tem problema com isso, a gente tem um jeito de resolver. Os dados estatísticos produzidos pelos principais órgãos responsáveis em produzir dados para que a gente tenha condições de pensar as políticas públicas e para que a gente tenha condições de pensar as políticas de ações afirmativas, eles dizem para mim, e dizem para você, e dizem para quem tiver interesse em conhecer, de que forma que as pessoas, mesmo tendo legislação que protege, ou ainda, dependendo do grupo, tendo carência de instrumentos legislativos que possam proteger e garantir equidade, garantir igualdade, eles nos mostram as desigualdades em números. Então, se as pessoas tiverem dificuldades ao dirigirem os seus carros e observarem nos semáforos quem é que está em condição de vulnerabilidade, principalmente nesse período pandêmico, né, que se escancarou todos os tipos de vulnerabilidade socioeconômica, e que eu não sei como é que está aí em Ribeirão, mas olhando para São Paulo, se você der uma volta pelo centro de São Paulo, a quantidade de pessoas vivendo debaixo de lonas plásticas e a quantidade de pessoas vivendo debaixo de barracas compradas para fazer camping, e que as pessoas e hoje abrigam famílias inteiras. E se você olhar quais são as características físicas, quais são os fenótipos, quais são o conjunto de características que permeiam a maior parte dessas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade vivendo na rua, você vai descobrir quem que elas são. Se você olhar para as pessoas que muitas vezes, pensando na comunidade LGBTQIA+, e na impossibilidade das pessoas conseguirem escolher qual que é o trabalho que vão realizar, quantas e quantas vezes a gente vê pessoas se dedicando a atividades que elas não gostariam de estar se dedicando e sendo submetidas a toda sorte de violência. Violência física, violência psicológica, violência moral, violência com as múltiplas facetas que a violência pode trazer para a gente. Para além dessa ideia de discriminação, então, quando eu preconcebo que alguém, em razão do conjunto de diferenças que ele tem, essas diferenças de alguma forma sejam alguma coisa que eu não queira conviver, que eu não queira suportar, que eu não queira dentro dos espaços dos quais eu faço parte, quando eu faço isso, eu posso ter como consequência a discriminação e todos os impactos desse processo discriminatório.
quando eu falo de discriminação positiva, a discriminação positiva foi aquilo que deu tanto debate, por exemplo, no caso do Magazine Luiza, e aí eu posso tratar do nome em razão da publicidade que foi dada ao assunto. Ele não foi a primeira empresa que no Brasil, ela não foi a primeira empresa que no Brasil fez um processo de discriminação positiva por meio de uma ação afirmativa, mas foi a que mais reverberou em todos os meios midiáticos, e eu considero que foi positivo, porque pessoas que nunca tinham discutido o assunto tiveram a oportunidade de, pela primeira vez, tratar sobre isso. Né? Escritórios de advocacia tiveram a primeira chance de discutir se havia ali um crime de discriminação, se havia ali uma discriminação reversa, se ali, de alguma forma, estava sendo ferido algum preceito constitucional, ainda que quando a empresa tomou a decisão, na verdade, ela estava muito bem amparada por pessoas que compreendem como é que se faz o processo de inclusão, e por pessoas e por um jurídico que já tinha feito toda a análise. Nesse caso, a gente tem um lindo despacho, e lindo no sentido de, por conta de todos os elementos que constituíram a resposta dada a quem entrou com a ação pedindo para que a política de ação afirmativa não fosse implementada sobre a alegação de que havia ali o racismo reverso. A gente tem um parecer no qual ele é fundamentado por uma série de instrumentos normativos, e ele esclarece muito bem que enquanto houver desigualdade, enquanto houver desequilíbrio, enquanto houver pessoas em condição de vulnerabilidade, pode-se fazer o investimento, então, em ações afirmativas, que seriam esse modelo de discriminação positiva. E uma coisa que a gente precisa garantir que todas as pessoas, de alguma forma, percebam, é que a perspectiva de uma ação afirmativa ou de qualquer tipo de política pública, e aí lembrando que política pública é dever do Estado e que pode ser do Estado soberano, pode ser do Estado enquanto unidade federativa, pode ser da municipalidade, mas que ações afirmativas são uma das vertentes de implementação de políticas públicas, e que, no caso das ações afirmativas, elas não precisam de um estímulo do próprio Estado. Ações afirmativas, elas podem ser implementadas por quem julgar que elas são necessárias, desde que você tenha uma justificativa para fazer isso. E no caso de grupos minorizados, a gente tem uma série de justificativas que elas podem estar internamente dentro dos nossos negócios. E como é que a gente faz para ver, Alessandra? No escritório que você estagia, no escritório que o senhor ou a senhora é sócio, ou associado ou associada, faça agora comigo um teste que é de fechar os olhos um pouquinho durante meio segundo e verificar como é que a diversidade está presente no seu escritório. Como é que a diversidade está presente no tribunal onde você trabalha? Onde é que estão os grupos minorizados formados por mulheres? Onde é que estão os grupos minorizados formados por pessoas pretas e pardas? Onde é que está a comunidade LGBTQIA+. As pessoas podem declarar-se, ou elas vivem num processo no qual elas precisam se esconder? Você contrata pessoas de diversas regiões do país ou do mundo para poder implementar o seu negócio a partir de uma perspectiva diversa? Você contrata pessoas cuja estrutura física seja distinta? Você vê atos de gordofobia, por exemplo, dentro dos espaços do seu escritório, e você se silencia diante disso? Dá uma olhadinha. Faz o teste do pescoço. A gente fez aqui o teste de fechar os olhos e abrir os olhos, porque a gente não está dentro desses espaços. Mas é fácil a gente lembrar com quem que a gente convive todos os dias. Ainda que a gente esteja no período pandêmico, se você voltasse a trabalhar no escritório amanhã, se você voltasse a trabalhar no tribunal amanhã, caso você ainda não esteja trabalhando, lembra de com quem você convive. O teste do pescoço, ele é infalível. Comece a fazê-lo todas as vezes que você entrar naquele restaurante que você tanto gosta. Comece a olhar no clube que você frequenta, onde estão as pessoas que compõem grupos vulneráveis ou grupos minorizados. Que possibilidades elas têm de estar em espaços, de serem reconhecidas nesses espaços a partir dessa multiplicidade e da possibilidade que isso pode gerar para todas as pessoas.
Quais são as consequências da desigualdade? Quando a gente fala em não diversidade, quando a gente fala em não possibilidades iguais, principalmente quando a gente trata de mercado de trabalho, a gente está falando de indicadores que vão se evidenciar a partir de elementos sociais como renda. A gente está falando de dificuldade de acesso à educação ou de um processo de educação que seja uma educação precária. E aí, toma cuidado, porque a gente não está falando só de educação superior, a gente está falando de educação básica. Eu não sei se vocês sabem, mas quem menos permanece na escola, pensando em grupos de pessoas cuja vulnerabilidade econômica seja alta, são as meninas. Por quê? Porque a gente tem uma divisão social e sexual do trabalho que coloca meninas para o trabalho de cuidado mais cedo do que meninos. O que significa? Que em famílias cuja renda é muito baixa, são meninas que vão cuidar dos irmãos mais novos, que vão cuidar dos doentes, das pessoas mais velhas e que vão sair da escola mais cedo. Se a gente estiver falando em elementos que sejam interseccionais, pode ser, se a gente estiver falando de meninas negras, elas começarão a desenvolver trabalhos de cuidados mais cedo, ou estarão dentro dos lares exercendo trabalhos domésticos, e sobre a alegação ou sobre o manto de que eu trouxe Margarida, abriu e fechou aspas, para trabalhar conosco, porque aqui ela tem alimentação e tem casa. Será que é só disso que alguém precisa? Será que contratar uma criança ou contratar alguém na pré-adolescência e colocar para realizar trabalhos domésticos nas nossas casas efetivamente é garantir às pessoas que elas tenham vida digna? Onde é que devem estar as nossas crianças? Para além disso, a gente tem uma perspectiva que é a perspectiva de consequências das desigualdades que vão afetar diretamente a questão da saúde, que vão afetar a saúde das crianças, que vão afetar a saúde de pessoas adultas, que vai afetar a saúde física e mental de pessoas na terceira idade. E que deve ser um instrumento de percepção, porque além da diversidade, dos núcleos de diversidade que a gente falou, a gente também tem a diversidade etária. Não é? Numa sociedade que, na advocacia, a gente ainda consegue ter uma vida mais longeva, mas existem determinadas áreas de que pessoas com 50 anos de idade, ou seja, no melhor momento em que eu consegui entender a equação e que eu tenho uma série de elementos para contribuir para o desenvolvimento da sociedade, esse tipo de diversidade não é aceita. Ou essas pessoas são colocadas à margem, não podendo compartilhar e entregar seus saberes, e entregar tudo que sabem para poder contribuir, porque o tempo também nos talha e nos torna melhores, né? nos tornam efetivamente melhores. Quando a gente fala das consequências da desigualdade, ela diminui a expectativa de vida, entre outros problemas. Quando a gente pensa no período como o período pandêmico, essa ausência de diversidade ela pode ser agravada por fatores interseccionais. Alessandra, o que é interseccionalidade? Quando você tem mais de um elemento que, de alguma forma, possa fazer com que uma pessoa seja discriminada. Então, imaginem que você tenha uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, que, além disso, seja, por exemplo, uma pessoa com deficiência. A probabilidade de que ela seja excluída em razão das duas vertentes e que essa sobreposição de exclusão faça com que essa pessoa não seja, muitas vezes, contratada, e quando contratada, seja colocada numa posição de menos valor social, simplesmente para cumprir cotas, ela é alta. Então, quando a gente pensa em diversidade na advocacia, não pensem nisso de uma forma unilateral. E eu compreendo que, às vezes, dentro da perspectiva da própria organização, do que você vai fazer primeiro, você tem que escolher alguns grupos prioritários. E a maior parte dos escritórios escolhem o quê como grupo prioritário? Primeiro, mulheres. Não é? Porque as mulheres já estão lá, e como elas estão lá, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a conversar com elas para perguntar quais são as necessidades dessas mulheres. Não é só para conversar, é para dar oportunidade, é para permitir que mulheres tenham voz, é para permitir que mulheres escolham ser sócias e que venha da boca delas. E não para você supor que ela não vai poder ser sócia porque ela vai gestar.
ou porque ela precisa cuidar dos filhos. Se filhos fossem responsabilidade da família, talvez a gente teria menos problemas em ficar pensando que uma mulher na janela, que seria a janela aí de gestacional, ela não pode ser promovida porque vai que ela tem filho. Pergunte para ela, pode ser que ela tenha... Maternidade não impede ninguém de trabalhar, muito pelo contrário. Ela pode querer ter filhos e continuar se desenvolvendo na carreira. Não adianta você ter... outro dia eu fui fazer uma assessoria para uma empresa e a empresa me disse assim: nos nossos quadros, a gente não tem problemas com mulheres, a gente não tem problemas com gênero. Aí eu falei, é verdade? Não temos. Vou passar para a senhora os nossos dados estatísticos. E aí a gerente de RH começou a me trazer os dados estatísticos. Ela disse assim para mim, 48% do nosso corpo são de mulheres. Eu falei, nossa, que bacana, né? Porque a maior parte dos escritórios de advocacias e empresas com as quais eu venho conversando, os índices são bem menores, né? Especialmente quando a gente fala de cargos de poder, quando a gente fala de cargos nos quais essas pessoas podem ocupar posições de liderança. Aí ela virou para mim, eu perguntei, então, e quantas pessoas você tem em cargos de liderança? Qual que é o percentual? Aí ela engasgou e aí contou nos dedos da mão e é claro que sobraram dedos em uma única mão e ela tinha 4 mulheres em posição de liderança. E aí eu quis curiar mais a respeito dessas mulheres, se elas tiveram que se masculinizar para poder estar dentro desses espaços, como é que foi isso? Então, se você puder contribua para que mulheres tenham voz dentro dos espaços, ouçam essas mulheres e permitam que essas mulheres ocupem espaços de poder. Para vocês que são alunas e alunos do curso de Direito, que daqui a pouquinho vão ser entregues para o mercado, pensem que vocês também são agentes dessa transformação. Agente dessa transformação que tem voz para garantir que a igualdade entre homens e mulheres, que a igualdade entre pessoas diversas efetivamente se consolide nos nossos espaços de trabalho. Não é? Quando a gente pensa em discriminação, eu acho que ainda é importante nesses últimos 3 minutos que eu tenho, que a gente olhe para a questão da discriminação indireta, que quando a gente fala de discriminação indireta, a gente está falando de grupos minoritários e ignorados, a gente está falando de discriminação que que supostamente gera uma falsa ideia de neutralidade, a gente está falando de uma discriminação que tem impactos adversos. E que é essa discriminação indireta que a gente tem que tomar cuidado nos nossos espaços de trabalho. A discriminação direta é aquela que, geralmente, a gente tem como comprovar e que a televisão tem mostrado para a gente aos montes, né? As redes sociais têm mostrado para a gente aos montes uma série de manifestações, inclusive vindo de órgãos do próprio Estado ou de agentes do próprio Estado que deveriam garantir a segurança e o bem-estar de toda a população. Mas a gente também tem a discriminação indireta, e só para a gente pensar um pouquinho, só uma pessoa preta ou parda sabe o que é entrar numa loja e ficar brincando de pique-esconde com o vendedor, ou de ficar brincando de pique-esconde com o segurança. Você não me perguntou se eu queria brincar. Né? Você não me perguntou o que eu vim fazer dentro dessa loja e você fica me vigiando enquanto eu transito. Enquanto isso, uma outra pessoa com características que não os vieses inconscientes não considerem como um grupo de risco pode estar levando a loja inteira e ninguém percebe que isso aconteceu. Lojas criando códigos para poder identificar quando pessoas de grupos vulneráveis ou de grupos que socialmente sejam discriminados entrarem dentro da loja, criar um código para que o gerente seja mais próximo. De que sociedade a gente está falando? De que necessidades a gente está falando? E aí, para fechar o nosso raciocínio, pensem que microagressões e microinvalidações também são fatores que geram discriminação. Dentro dos nossos espaços, a gente não pode tolerar mais que haja microagressão e que haja microinvalidações. Ter a percepção de como eu me comporto em relação ao diferente vai fazer com que eu consiga, de alguma forma, equacionar cada vez de uma forma melhor essa ideia de que eu posso estar microagredindo alguém com uma piadinha sem graça a respeito do cabelo da pessoa, a respeito da roupa que a mulher está utilizando, a respeito do decote ou a respeito de qualquer outra escolha que qualquer grupo minorizado possa ter feito. Né? A opção sexual das pessoas é algo que diz respeito apenas à pessoa.
e que deve ser respeitada, que deve ser cuidada dentro dos nossos espaços. O adoecimento mental e físico pela impossibilidade de se sentir pertencente é um dos elementos mais corrosivos contra a vida humana. Não é? Oportunidades criadas de maneira a garantir amplamente ambientes diversos e inclusivos, onde caibam, onde não caibam, na verdade, né? Discriminação baseada em gênero, em orientação sexual, em etnia, em raça, em religião, em deficiência, ou em qualquer origem de vulnerabilidade social, passou da hora de ser emergente. Então, não é mais urgente, passou a ser emergente. E aí, dessa vez, realmente finalizando, quais são os objetivos com os projetos de diversidade? Por que é importante falar de diversidade na advocacia e em todos os outros segmentos da sociedade? Pensando nos escritórios de advocacia, porque eu tenho a possibilidade de envolver as equipes e de gerar crescimento profissional e pessoal para todas as pessoas. Toda forma de liderança é imprescindível no processo de inclusão de grupos minorizados. Sensibilizar as pessoas quanto à diversidade sendo prioridade é tarefa a ser executada todos os dias, e não só pelas lideranças postas pelos cargos. Compreender os vieses inconscientes que faz sermos quem somos é extremamente importante para que a gente se policie e para que dentro dos espaços nos quais a gente conhece muito bem a lei, a gente não expulse as pessoas simplesmente por conta de microagressões e microinvalidações, dizendo que é só piadinha, que deixe de mimimi porque a gente não pode mais brincar com nada. E cuidado para você não ser politicamente correto no seu espaço de trabalho e rir do que não tem graça no churrasco de domingo, ok? Porque isso vai, na verdade, desencadear um comportamento que é um comportamento em sequência. A gente não consegue controlar o tempo todo aquilo que a gente é. Então, fique bem atento, fique bem atenta a isso. Aprender as diferenças entre inserir e incluir nos parece um elemento essencial. Quando eu insiro, eu só coloco a pessoa na festa e eu não permito que essa pessoa possa se desenvolver. Valorizar talentos além das hard skills e soft skills. Nossos escritórios de advocacia precisam ler para além daquilo que está no nosso currículo vitae, para além daquilo que está no nosso LinkedIn. Poder conversar e dar a chance para que pessoas diversas digam quem são e quais são as expectativas que têm de vida, é entender que ninguém chega aos nossos espaços de trabalho de mala vazia. Todo mundo traz algo dentro da mala, seja aquela do nosso consciente ou do subconsciente, ou seja da mala da vida. Comece por você. Você segue pessoas diversas? Comece por você. Você dá a possibilidade nos seus espaços de trabalho para que pessoas diversas tenham voz? Você acredita que, em razão das diferenças, as pessoas de alguma forma possam ser inferiorizadas? Lembra que quando a gente fala de raça, a raça que a gente tem é a raça humana. E que a ideia de racionalização ela foi criada justamente para garantir um processo de inferiorização entre pessoas brancas e pessoas não brancas. Que colocar mulheres para cuidar apenas e não permitir que mulheres se desenvolvam na sociedade de forma igualitária significa, na verdade, fazer a manutenção de uma perspectiva de uma sociedade que não se permite evoluir. Que tratar pessoas da comunidade LGBTQIA+, repreendendo ou fazendo piadinhas, como a gente tem uma série de relatos, não te faz melhor do que ninguém. As pessoas têm direito de escolher o caminho que quiserem para suas vidas. E assim vale para qualquer grupo minorizado. Eu agradeço a possibilidade de fala e devolvo a palavra. Muito obrigada, doutora Alessandra, pelo posicionamento especialíssimo. Me sinto muito honrada com a fala da senhora, como mulher negra e integrante da comunidade LGBTQIA+. Então, é muita honra estar aqui presente, testemunhando o depoimento da senhora. Caminhando no nosso evento, nós contamos também com a presença da doutora Juliana Vieira dos Santos. A doutora Juliana é bacharel pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco.
USP, mestre em Direito pela Harvard Law School e doutor em Teoria do Estado pela Universidade de São Paulo. Foi conselheira da CONESAN, Conselho Estadual de Saneamento. Atualmente, é conselheira da Associação de Advogados de São Paulo. Bom, eu acho que eu estava com alguma dificuldade de te ouvir, Laís, mas agradeço, acho que é a minha vez, não é isso? Bom, primeiro eu queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui. É uma honra imensa estar aqui na presença da professora Alessandra Benedito, uma mulher que eu admiro imensamente, e sempre ouvi-la é uma grande lição, sempre acrescenta muito aqui no meu dia a dia, no meu currículo. Acho que ouvi-la, Alessandra, me acrescenta muito. Então, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade. E aí queria agradecer também, em nome da ASP, essa parceria muito importante que está sendo feita com a UNAERP. Para nós é fundamental ter essa parceria, estar aqui com vocês nesse evento, é uma honra, engrandece muito a nossa associação. Em nome de todos os nossos associados e associadas, eu queria agradecer. Eu vou fazer como a Alessandra nos ensinou essa noite, eu vou também aproveitar para me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, eu estou sentada, o meu cabelo é curto, eu tenho a franja, um óculos retangular, e estou de blusa roxa, e o que se vê aqui no meu ambiente é o meu quarto, que é o meu escritório, na pandemia. Então, tem uma cama e a bagunça aqui gerada pelas minhas filhas nesse meu espaço de trabalho. Enfim, dito isso, queria começar com algumas provocações para a professora Alessandra. Eu tenho várias, não sei quanto que vai dar tempo aqui da gente fazer, e aí vocês vão me dizendo, eu vou provocando aqui, e aí vocês vão me dizendo aqui no tempo. A primeira, professora, é uma provocação em relação ao ensino jurídico. Aproveitando, né, que a gente está aqui num espaço de universidade, o que e como transformar o ensino jurídico para que se possa incluir os segmentos, né, de pessoas pretas, pardas, segmentos de grupos minorizados, mas não apenas os seus quadros, né, não apenas como alunos ou como professores, mas também o ensino de direito no aspecto histórico, né, no aspecto transformacional do direito aplicado para um fim que possa interferir nessa luta contra o racismo institucional, ou a forma como a gente vê a criminalização de pessoas pretas, ou a insensibilidade em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade, ou dessas múltiplas facetas da violência, né? Como que a gente poderia dar uma palavra em relação ao ensino jurídico? Essa é a minha primeira provocação. E acho que eu volto depois, né? Passamos a palavra para a professora Alessandra e na sequência eu provoco mais. Obrigada. Doutora Juliana, é um prazer estar com a senhora, gratidão pela provocação. E gerar transformação no mundo jurídico, não só a partir das portas dos nossos escritórios e dos nossos tribunais, significa também mudar a forma como a gente ensina. Todas as matérias que nós lecionamos aqui, nós temos vários colegas de várias áreas, na hora que vocês foram se apresentando, eu percebi isso. Todas as áreas com as quais a gente trabalha, a gente tem a possibilidade de tratar da questão racial, e tratar de um olhar que seja um olhar diferente daquele que a gente sempre teve. Que é um olhar no qual, aparentemente, a gente vive num estado de neutralidade cujo direito positivado supostamente não contribui para esse processo de exclusão. E, na verdade, contribui. E, às vezes, contribui diretamente e, às vezes, contribui por meio de uma série de omissões. Então, conseguir tratar das questões ligadas à questão racial dentro da sala de aula não é responsabilidade apenas de professores de direitos humanos ou de professores que, em razão da própria condição e por supondo mulheres pretas ou homens pretos, por conta da própria condição, levar esse assunto para que ele seja tratado.
tanto em relação à questão racial como em relação a qualquer outro elemento da diversidade, nós, enquanto juristas e nós, enquanto pessoas que estamos dentro da sala de aula ou na condição de discentes ou de docentes, nós somos parte de uma sociedade e de uma sociedade que se acostumou a ser excludente. Então, até para que a gente consiga perceber o que a gente precisa e de que forma que a gente pode influenciar no ordenamento, talvez a gente precise olhar para de que forma que eu posso influenciar os espaços de construção do conhecimento para que a sociedade receba pessoas com uma mente capaz de analisar a questão da exclusão como um elemento que afeta não só o excluído, mas que afeta a sociedade como um todo. Não tem como garantir desenvolvimento econômico se você não tiver a perspectiva de desenvolvimento social. E isso pode gerar incômodo, e gera incômodo mesmo. Ninguém disse que era para ser fácil. Ninguém disse que era fácil ter que, de alguma forma, entender que eu, durante uma vida inteira, estive numa condição de privilégio e que agora você está dizendo para mim que é para eu ceder para outras pessoas. Não, ninguém disse que era fácil. Mas dentro dessa perspectiva da não facilidade, poder repensar como a gente vem conduzindo o nosso processo de ensino-aprendizagem, poder permitir que os alunos também tenham voz a partir de técnicas como, por exemplo, de ensino participativo, ensinar a história que não nos foi contada nos livros didáticos da educação básica e aproveitar as oportunidades para fazer essa construção e para abrir para esse debate, eu acho que é essencial. Perfeito, muito obrigada. A minha próxima provocação, eu queria contar só um pouquinho de onde vem essa pergunta, né? Eu sou advogada do contencioso, trabalho há muitos anos no escritório e agora eu estou emprestada para um projeto de defesa de direitos e liberdades. E o litígio, então, é a minha arma, né? O litígio estratégico. Então, eu queria explorar um pouco a sua formação como processualista. E perguntar como você vê a utilização do litígio para constranger e obrigar as empresas a investir em ações de diversidade ou de treinamento. E o exemplo que vem aqui para mim é daquela ação civil pública contra a XP Investimentos por conta da foto, né, da cúpula de que o seu quadro de pessoal tinha apenas homens brancos. Então, essa é a minha segunda provocação. Doutora Juliana, eu acho que é uma das vertentes. Eu acho que é uma das possibilidades importantes dentro dos inúmeros desafios que a gente tem a serem transpostos, né? E a gente sabe que existem algumas organizações que ainda só entendem a linguagem do quanto me dói no bolso. Mas as sentenças e os julgamentos, de alguma forma, também podem impactar no bolso daquele que foi demandado, mas também pode fazer com que outras empresas refaçam a fotografia de seus quadros, as fotografias das suas decisões. Porque a partir, por exemplo, dessa situação da XP, a gente sabe que o debate dentro de várias organizações que vinham tratando isso de maneira muito mansa, se acirrou, né? A gente tem tratado disso com mais frequência e muitas vezes tentando entender mesmo como é que faz. Então, eu acho que quando a gente pensa na perspectiva do processo, eu acho que ele pode ser um dos elementos que ajuda nesse movimento de múltiplos desafios. Se não há punição para alguns, não tem como compreender que é preciso transformar. Então, ela pode ser um caminho, mas eu não acredito que seja o único caminho, porque a gente tem uma demanda de um processo de transformação que precisa se consolidar de forma vertiginosa e emergencial para a sociedade como um todo e não só para as organizações. E se a gente observar, no momento, quem mais tem feito esforços no sentido de compreender, e eu sei que não são esforços inocentes, ok? Alguns com mais intencionalidade de inclusão a partir das perspectivas de direitos humanos, outros com mais perspectivas de inclusão a partir da perspectiva do mercado forçando, mas quem mais tem feito investimento é justamente a iniciativa privada. Né? E o Estado precisa reforçar isso por meio de políticas públicas, por meio de políticas de ações afirmativas. Esse é um processo que demanda esforços coletivos e uma multiplicidade de caminhos para que isso aconteça. Mas sim, tem seu valor, tem sua importância, e eu acho que o Poder Judiciário não pode perder isso de vista
no momento em que julga, no momento em que as narrativas múltiplas aparecem na construção do processo decisório, sejam nas sentenças, sejam nos recursos, seja em quaisquer espaços em que a gente possa estar e dar voz a esse movimento de transformação desejado por alguns e não tanto por outros. Agora, essa já é uma dificuldade adicional, né? Levar questões a um poder judiciário que é conservador, por essência, né? Que é branco, trazendo a questão agora para os espaços públicos, então, dentro das carreiras jurídicas, há desafios ainda mais complexos, né, não só da implementação de políticas públicas, mas, na verdade, da formulação de políticas públicas, né? Como vencer esses desafios de uma forma um pouco mais rápida? Porque as ações afirmativas são um caminho, mas tem sido um caminho muito lento, né? Por exemplo, o concurso da Defensoria do Rio de Janeiro, que era para ser... O concurso foi todo reformulado para conseguir trazer novamente mais pessoas, mais diversidade para o concurso, mais pessoas negras dentro da Defensoria do Rio, e, de repente, foram 11% de pessoas negras que conseguiram passar ali em todas as peneiras de um concurso que foi feito por especialistas para conseguir... o buraco é muito mais embaixo, né? A questão é muito mais complexa. Que pistas a gente pode ter para começar a pensar nessas questões, professora? Doutora Juliana, eu queria muito poder te dizer que a gente podia fazer isso mais rápido e garantir que isso pudesse efetivamente acontecer mais rápido. Mas eu acho que dentro da sua própria narrativa, a questão é que, como está estruturado e naturalizado, e pensando em todos os segmentos da sociedade, eu concordo com você, é muito mais embaixo do que aquilo do que a ponta do iceberg que a gente vê. Porque a gente está falando de um movimento em cadeia cuja expressão é a expressão da sociedade que nós somos. E que, quando a gente fala da modificação do ensino jurídico, a gente também tem que falar da modificação do ensino nas escolas de educação básica. Há quanto tempo a gente tem previsão de estudo de história da África? Há quanto tempo a gente tem a presença feminina apenas em cargos que a gente imagina que sejam só para mulheres, né? Em que posições as pessoas estão? Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa continuar cuidando das ações afirmativas, a gente precisa continuar e implementar políticas públicas, mas a gente precisa olhar isso não de forma sedimentada, mas olhar isso a partir da perspectiva do quanto tudo isso está conectado e do quão interseccional, na verdade, os elementos que geram esses fatores discriminatórios e do quanto a sociedade tem sido impactada por tudo isso. E poder ver alguns segmentos da sociedade se manifestando e tentando compreender, ainda que seja a partir de um debate que não necessariamente, muitas vezes é um debate, inclusive, bastante enrolado, no qual as pessoas, com essa ideia de que, por meio das redes sociais, todo mundo se manifesta e a invisibilidade dos rostos faz com que o processo de comunicação tragam coisas que só reforçam o discurso de ódio e um discurso no qual as pessoas são colocadas numa condição de inferioridade, de vulnerabilidade. Mesmo nesse momento, eu acho que ter a sociedade debatendo, ter a sociedade tratando sobre o assunto, ter a iniciativa privada fazendo movimentos, ter os espaços públicos começando a se questionar, ainda que com muita dificuldade. Por exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa tentando descobrir ou conversar com o funcionalismo público na figura de magistrados para entender como é que eles vivem a questão do racismo estrutural e do racismo institucional dentro dos espaços. E é um desafio de naturezas múltiplas. Às vezes, conseguir ter acesso para conversar com a pessoa se põe como um desafio. Sabe, o responsável pelo cartório diz que o doutor ou a doutora não vai querer atender. Quem tem que responder se vai poder atender, se pode atender, se tem disponibilidade, se quer contar a história, é a pessoa. Mas você não conseguir chegar até a pessoa, porque o e-mail cai na caixa de alguém que diz que a pessoa não vai atender.
ou porque o telefonema não é passado, ou porque você chega no balcão e ele diz que a doutora ou o doutor está ocupado, na verdade, isso é uma expressão, muitas vezes, inclusive da própria desvalorização daquele indivíduo que ocupa aquele posto em razão de ter passado, por exemplo, num concurso público. Então, eu acho que a gente tem desafios que são múltiplos, a gente vive um momento delicado de possibilidades de discussão, mas também de dificuldade em razão a alguns movimentos no sentido do retrocesso, mas eu também acho que a gente tem um momento fértil para poder tratar isso a partir de perspectivas múltiplas e que são necessárias e imprescindíveis. E entender que não é mais urgente, é emergente. Ou a gente faz, ou a gente faz. E aí, doutora, se você me permite, eu acho que sempre com muito cuidado, olhando para esse período pandêmico e para o momento pós-pandêmico. Ele trouxe coisas que já existiam e ele revelou tantas outras que a gente ainda não conseguiu contabilizar. A gente ainda não sabe que consequências isso terá, mas a gente sabe que em época de escassez, a possibilidade de que grupos vulneráveis se tornem mais vulneráveis, ela é altíssima. E se a gente quiser, de alguma forma, superar essa perspectiva de que, quando eu entrei na escola, nós éramos para ser um país do futuro, né? De que futuro a gente está falando? Eu entrei na escola com 5 anos e já se passaram 40 e a gente continua dizendo que a gente vai ser um país do futuro. De que futuro a gente está falando? Futuro para quem, né? Para quem e como, né? E a gente espera que... e lembrar que dentro do processo de comunicação, tudo na gente comunica, né? Não é só as palavras, tudo que é nosso, de alguma forma, comunica e diz como é que eu posso fazer para contribuir para ter uma sociedade melhor. Ainda que isso não seja fácil e ainda que isso gere incômodo e que exija abrir mão de supostos privilégios que de alguma forma não resolvem a equação, mas que mantêm a equação sempre com os mesmos números e com os possíveis resultados. Um futuro que nunca chega, né, professora? O atual governo federal talvez tenha uma nova forma de organizar as violações, né? Mas os elementos sempre estiveram aí, né? São os mesmos elementos organizados de uma forma nunca vista, mas os elementos estão aí. Professor Luiz Eugênio, me diga se ainda temos tempo para mais uma provocação. Doutora Juliana, pode fazer sim. Eu combinei aqui para a gente fazer mais uma pergunta e depois eu abro para os professores. Tem um aluno que quer fazer uma pergunta e depois, em havendo tempo, devolvo, porque está muito bom aqui. Estou assistindo de camarote. Perfeito. Eu queria... Essa questão aqui, eu acho que é uma que surge muito em espaços que estão tentando construir a diversidade, às vezes não compreendem, porque essa eu acho que é uma explicação mesmo que eu queria ouvir, professora, sobre a importância do letramento e o que ele significa, porque eu acho que as pessoas brancas não têm a compreensão do que é esse letramento, do que é ouvir falar sobre a negritude, o reconhecimento da negritude, a branquitude, o papel da branquitude e as possibilidades que se tem em relação a esse assunto. Então, eu mesma tenho tentado, em diversos espaços, conseguir a contratação de consultorias que fazem esse letramento e que fazem de uma forma tão sensível, dependendo de cada público, né? Mas eu acho que falta uma compreensão do que isso significa, do que é esse processo e como ele pode ajudar nessa dificuldade do engajamento, né? Então, eu queria te ouvir um pouco em relação a isso. Doutora Juliana, eu acho que o que melhor responde a sua pergunta, o letramento, é a possibilidade de conhecer e de se reconhecer.
Quando eu tenho a possibilidade de passar pelo letramento, seja pensando em letramento racial, eu tenho a possibilidade de compreender coisas que, ao longo da vida, elas foram nos entregues, talvez com um embrulho para presente que não corresponda ao que está dentro do pacote. Quando eu passo pelo letramento, eu tenho a possibilidade, abriu e fechou aspas para o que eu vou dizer, de me despir, no sentido de dizer eu não conheço, ou aquilo que eu havia aprendido, eu acho que houve algum equívoco durante o meu processo de aprendizagem. Geralmente, nesses momentos em que a gente passa por um processo de letramento racial, por exemplo, você tem a possibilidade de dizer, olha, agora eu entendi. Vamos pensar numa coisa muito básica, que sempre aparece, né? Como é que eu devo chamar as pessoas? Eu digo, bom, chame-as pelo nome, de preferência. Mas se você tiver que perguntar como é que elas se identificam, se elas são pretas ou se elas são pardas, eu chamo de preto, chamo de negro, chamo de pardo. Na verdade, a maior parte das pessoas não sabem que a ideia de classificar, primeiro porque a gente tem um número grande de pessoas fruto de um processo de miscigenação, a gente é um país miscigenado, e aí o número de pessoas na condição, abriu e fechou aspas, de pardos é gigantesco. As pessoas pretas, então, olhando para mim, você me vê, eu sou uma pessoa preta retinta, é fácil identificar, mas quando a gente está tratando de pardos, nem sempre, por conta desse processo de miscigenação. E que quando a gente fala desse processo de miscigenação, e quando a gente coloca pessoas pretas e pessoas pardas dentro do grupo de pessoas negras, por exemplo, a gente está tratando de cuidar de um grupo que, se não estivesse enquadrado aí, talvez não estaria enquadrado em grupo nenhum. E eu preciso pensar em políticas públicas, eu preciso pensar em políticas de ações afirmativas, eu preciso pensar em instrumentos que abriguem a todos os grupos. Então, eu peguei isso como exemplo, mas eu acho que o letramento é a possibilidade de conhecer para poder mudar, de conhecer para poder para poder entender e se autoajudar e poder ajudar os grupos dos quais você faz parte. Quando eu ministro cursos de letramento, por exemplo, para pessoas que apresentam o fato de terem filhos, por exemplo, o que eu estou fazendo com o meu filho e com a minha filha? Né? O que eu estou fazendo com a criança que eu cuido? Que mundo é esse que eu estou apresentando para ele ou para ela? O que eu estou apresentando para o meu neto, para a minha neta? Né? O que eu consigo ensinar para ele ou para ela? Né? O letramento nos dá a possibilidade de rever aquilo que aprendemos, nos dá a possibilidade de aprender o novo, nos dá a possibilidade, se estivermos num ambiente seguro, e é importante que quando a gente pratique o letramento, que a gente esteja em ambientes que sejam considerados ambientes seguros e de respeito, nos dá a possibilidade de edificar paredes novas, ainda que seja com dificuldade, e de se despir e dizer, olha, eu não sabia disso. Eu não tinha entendido desse jeito. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Qual que é o próximo passo que eu posso dar? Será que você pode me ajudar? É aquela coisa de estender o braço para a mudança. E lembrando, de novo, que a gente pode encontrar muita resistência nesse processo. E que a gente encontra muita resistência nesse processo. E tem a resistência verbalizada e tem a resistência do corpo que resiste. Né? Do corpo que está ali, porque ou você está ali ou você corre o risco de não receber a promoção. Do corpo que está ali, porque se você não estiver ali, os outros sócios não vão conseguir compreender a sua ausência. E é essa existência que a gente, por persistência, tenta desmanchar ou desfazer ou reequacionar a partir do movimento, que é o movimento de conhecer mais sobre, de compreender e de compreender o mundo do outro e de compreender o mundo do outro, que também é meu mundo. Eu acho que é isso. Não sei se te respondi, doutora Juliana. Respondeu super, obrigada. A gente na ASP está passando por um processo a gente está fazendo um censo entre os nossos associados, é o primeiro passo assim, de uma série de medidas que a gente quer tomar para tentar trazer mais pessoas negras para o nosso conselho, né, que é o nosso centro de poder ali. Então, o Roger já está aqui, eu já estou mandando várias mensagens para ele aqui loucamente, dizendo a gente tem que fazer o letramento, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, a gente quer passar por esse processo no espaço da associação.
Então, eu agradeço muito a todas as suas respostas. Sou eu quem Professor, agradeço. Opa, desculpe. Perdão, sou eu quem agradeço. Deixa eu só fazer uma observação em relação ao censo. A doutora Juliana trouxe o censo, e o censo é importantíssimo para quem quer definitivamente mergulhar em diversidade e fazer a diferença. Se você não sabe quem você é, fica muito difícil você saber o que você precisa mudar, ok? Então, descubra quem somos e permita que as pessoas digam que elas são quem são, sem medo. O medo é o pior inimigo quando a gente tenta garantir diversidade. Doutora Juliana, alguma outra colocação? Não, se tiver mais espaço no final, eu faço outras. Então, agradecemos a exposição das ilustres advogadas. Nós passamos, então, a palavra ao professor Scarpino para ler as perguntas encaminhadas pelo Instagram do NEP. Pessoal, boa noite, muito obrigado. Alessandra, Juliana, foi de grandiosíssima valia, certamente nos deixa vários deveres de casa, ao qual estamos atentamente ciosos do nosso dever e de nossa responsabilidade. Né? A Leisa está acenando positivamente, o professor Juvencio também, e certamente já começamos a dar os primeiros passos no escritório de assistência judiciária, né, Leisa? O pessoal já vem observando bastante em termos de da melhoria da diminuição daquilo que poderia ser das pessoas que são minorizadas, mas ainda a gente não chegou no lugar que a gente gostaria de chegar. Estamos em avanço. Eu passo a palavra para o Otávio, que é um aluno acadêmico da 10ª etapa, e ele está aqui na mesa. Vou deixar ele fazer uma pergunta. Otávio, por favor. Boa noite a todos e a todas. Em nome dos alunos da 10ª etapa do curso de Direito da Universidade de Ribeirão Preto, gostaria de agradecer à professora Alessandra pela brilhante explanação. Suas palavras, professora, foram deveras enriquecedoras e me tocaram profundamente, principalmente nesse contexto pandêmico que nós estamos vivendo. Sem delongas, minha pergunta é o seguinte: a senhora acredita que a discriminação negativa pode ser considerada como um fator de insegurança no exercício da advocacia? E se sim, quais seriam os possíveis caminhos para a gente superar esse problema? E aí eu só gostaria de contextualizar a minha pergunta. Eu, enquanto homem cis homossexual, já enfrentei algumas situações aí em que eu fui desacreditado por conta do meu tom de voz, né, pelos trejeitos aí que me são característicos. Então, eu gostaria de ouvir a opinião da senhora. Otávio, parabéns por estar no 10º semestre. Isso é uma vitória fantástica. Meus parabéns por isso, meu caro. E obrigada pela pergunta. Otávio, eu fiquei pensando o que você chama, você pensou em segurança de quem? Ou eu posso falar disso de uma forma generalizada? Generalizada, professora. Porque enquanto o Otávio perguntava, eu fiquei pensando em segurança de quem? Eu acho que para quem sofre a discriminação não positiva, sim, vai gerar insegurança, porque geralmente a estrutura de microagressão ou de microinvalidação, ela é uma estrutura para enfraquecer. A ideia é tornar menor, muitas vezes, para que eu me sinta maior, ou acreditar mesmo que quando eu diminuo, quando eu inferiorizo, eu me olho e me sinto, aquele que olha e se sente maior. Então, quando você me pergunta se gera insegurança, sim, gera insegurança, gera retenção de talentos, gera, às vezes, adoecimento físico e adoecimento mental. Escritórios de advocacia precisam entender isso, empresas precisam entender isso, e a sociedade como um todo precisa fazer esse processo de reflexão. Quando eu subtraio das pessoas a possibilidade delas desenvolverem as suas potencialidades em razão de um conjunto de características que lhes são inerentes, na verdade, eu estou negando às pessoas a possibilidade delas poderem se desenvolver, mas eu também estou negando ao mesmo tempo, por conta das inseguranças daquele que nega, ou daquele que, em razão do que é e do medo, muitas vezes, que tem do diferente, medo de que os privilégios sejam ceifados, medo de que o novo possa trazer um novo. O novo gera estresse em quase todo mundo, né? Mas quando a gente está tratando de gente,
quando a gente está tratando de pessoas e das diferenças que nos faz sermos seres únicos, muitas vezes todo o processo de discriminação ele também está envolto por uma insegurança daquele que não contrata, por uma insegurança daquele que não abre possibilidade, por uma insegurança que diz que eu posso ter medo, por exemplo, de que alguém venha ocupar o cargo que supostamente deveria ser meu ou que deveria pertencer aos meus herdeiros e herdeiras. Do que você está falando? De que possibilidades você está falando? E eu não estou sendo inocente, Otávio, a ponto de achar que, dentro da ideia de discriminação negativa, que tudo o que você tem é fruto de um processo no qual as pessoas discriminam porque são inseguras. A gente tem um viés econômico, a gente tem um viés social, a gente tem uma série de vieses envolvidos que fazem com que inferiorizar garanta que as pessoas fiquem presas dentro de caixinhas que você não deseja que elas saiam delas. Eu respondi, tudo bem? Dr. Roger, por favor. Dr. Roger, gostaria de fazer um comentário? Muito bem-vindo. Professor Luiz, professora Leisa, em nome da ASP, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, da associação participar hoje aqui com vocês, né, dando início ontem com a nossa presidente, doutora Viviane, desta parceria que tenho certeza profícua e duradoura, né, e espero que sim, muito duradoura, é só o primeiro passo. E agradecer muito aqui a professora Alessandra, né, que esteve conosco no nosso mês da advocacia, né, enriquecendo os debates do mês da advocacia com este tema da diversidade tão importante para nós, né? Mais uma vez, professora, agradeço a oportunidade de poder acompanhar, né, mais uma vez essa sua palestra, né, com o seu didatismo incrível, né, de um tema tão importante para todos nós, né, e só reforçar, né, agradecer também a professora doutora Juliana, nossa conselheira aqui da casa, e só reforçar, como a Juliana comentou, a associação realizou recentemente este censo da diversidade com seus associados e associadas, com os nossos e nossas colaboradores e colaboradoras aqui da associação, exatamente para isso, para enxergarmos onde estamos e buscarmos o que queremos, aonde queremos chegar, né? Porque com a diversidade ganhamos nós, ganhamos toda a sociedade. Então, muito obrigado pela oportunidade, né, e parabéns mais uma vez, professora Alessandra. Professor Juvencio? Eu quero primeiro cumprimentar a doutora Alessandra pela palestra brilhante, pela forma tão assim, contundente com que foi exposto aqui esse tema, que é um tema geralmente marcado por tantos vieses, né? Mas eu fiquei pensando, doutora Alessandra, na sociedade brasileira, na sua formação histórica, né? Porque isso, de algumas leituras que eu venho fazendo sobre essa temática, mas me veio à memória o livro do Joaquim Nabuco, né, Abolicionismo, e onde ele fala que a escravidão era a senhora de tudo e de todos, e quando ele afirma que não bastava chegar à abolição, era preciso destruir a obra da escravidão para que chegasse um dia que o brasileiro pudesse ser digno de ser chamado cidadão. Então, me parece que essa luta, ele já tinha ele via com clarividência isso para o futuro, e me parece que essa luta é uma luta que continua, né? É destruir uma obra, e por trás de tudo isso eu vejo que o germe da violência, porque a história do Brasil é uma história de violência, é uma história de agressão, é uma história de querer diminuir o outro, né? Então passa pela escravidão e vem passando por tudo e por todos. Tem uma professora da USP, a Maria Silvia de Carvalho Franco, escreveu um livro chamado Homens Livres na Ordem Escravocrata, que ela mostra que a escravidão atingiu todos, gerou uma população de párias sociais no Brasil, né? Então
E o Gessé Souza, que vem trabalhando também toda essa temática mais recentemente, mas eu quero ver como que a senhora vê essa relação com a violência, porque me parece que na base de tudo você tem uma violência. A violência em relação à mulher, em relação à orientação sexual, em relação à questão de raça, e de várias outras modalidades. Então, o Brasil é um país... Nós temos em torno de 60 mil mortes violentas por ano, ou seja, isso não acontece em países que vivem em situações de guerra, muitas vezes, de conflitos. Violência doméstica, violência por conta de racismo e toda sorte de violência. Então, como que a senhora faz essa leitura, essa relação entre racismo, populações vulnerabilizadas, minorizadas, com a questão desse histórico de violência que nós temos no nosso país? E que, no momento, me parece, está se tornando banalizado, até pelo nosso presidente, né? Que tem um discurso de violência, e por várias autoridades aí que tem um discurso de violência que só parece fomentar ainda mais esse discurso de ódio, fomentar polarizações dentro da sociedade, ao invés de buscar um caminho de conciliação, um caminho de superação de todas essas situações que nós vivemos, ou seja, uma coisa de um retrocesso que a gente está vivendo, ao invés de caminhar, parece que a gente está voltando para trás, ao invés de avançar para frente. Então, eu queria pontuar isso, qual a sua posição em relação a isso, como vê isso? Professor Juvencio, obrigada pela generosidade da pergunta. E o senhor sabe que, na semana passada, eu fui à exposição da Carolina Maria de Jesus, aqui em São Paulo. E, ao chegar lá, é uma mulher que escreve, uma mulher negra, abriu e fechou aspas, favelada, era assim que ela era denominada pela sociedade brasileira, e que, ao chegar, ela escreve durante a década de 60, 70, e eu comecei a olhar os escritos dela, e a única pergunta que eu me fiz foi: será que ela fez uma viagem para o futuro quando ela estava escrevendo essa obra? São 40 anos. Será que ela fez uma viagem para o futuro na hora que ela estava escrevendo as obras, na hora que ela estava fazendo os relatos? Será que a violência que Carolina expressa contra ela, contra os seus filhos, contra o cabelo, contra o corpo dela, quanto à escrita dela, aquele grito não era um grito contra as múltiplas violências que o povo brasileiro suporta todos os dias, e que eu acho que a gente tinha caminhado num sentido de, pelo menos, que as pessoas de alguma forma ficassem um tanto quanto mais contidas. E quando o senhor fala do momento atual e do fomentar esse discurso de ódio, não só o discurso de ódio, mas de mãos que se sentem à vontade para violar o corpo e a mente de outras pessoas, simplesmente por achar-se superior a elas, eu fiquei pensando quanto Carolina Maria de Jesus não escreve em 2021, o quanto Carolina Maria de Jesus não escreve em linhas que são as linhas de uma sociedade que pouco evoluiu e que muito naturalizou todo esse processo de violência e que parou de se preocupar com o humano. Porque a gente se senta de frente à televisão e vê todos os dias uma série de atrocidades e a gente continua se alimentando, a gente continua comendo. Inclusive, em algumas casas, a sala de jantar está muito próxima da sala de TV, e enquanto a gente degusta ou não a nossa refeição, a gente vê o sangue escorrendo dentro da marmita de um jovem assassinado antes de comer. E ele é condenado, mesmo que a gente não saiba se aconteceu o que disseram que aconteceu. Então, eu devo confessar ao senhor que eu não pesquiso as questões da violência, eu sou alguém que olha com maior proeminência para a questão do mercado de trabalho, mas eu concordo com o senhor que todo o processo de naturalização da violência, ele é uma das ferramentas postas e impostas para fazer essa manutenção da inferiorização. E que, às vezes, se expressa para inferiorizar e, às vezes, se expressa para garantir que a inferiorização crie raízes, folhas e caules bem fortes. Então, eu matarei, eu violarei, e se fará uma série de coisas contra corpos e mentes do diferente,
para garantir que os outros entendam qual que é o lugar que essas pessoas devem ocupar. E tudo isso é muito preocupante, porque é muito sangue derramado, são muitas vidas colocadas em situação degradante e pouca preocupação em combater tudo isso. Não é? Quantas pessoas mais nós teremos que ver morrer fisicamente ou psiquicamente para que essa situação mude? Essa deveria ser a pergunta que a gente deveria se fazer todos os dias, enquanto assiste os nossos aparelhos de televisão ou enquanto seguimos pelas nossas redes sociais. Né? E o discurso de ódio, eu acho que é um elemento perigoso nesse barril de pólvora que a gente está vivendo e no que vai acontecer nos próximos meses. Nós, enquanto sociedade, precisamos olhar para isso com muito cuidado e lembrar que o carro blindado que carrega alguns não restringe o fato de que a gente, em algum momento, tenha que descer dele. E aí? Obrigado, professor. Doutora. Obrigada, senhora. Bom, eu acho que pelo adiantar da hora, eu queria encerrar a fase de perguntas e franqueio a palavra para a doutora Juliana, para a doutora Alessandra, para o Roger, para fazer as últimas considerações e depois a gente, então, daria encaminhamento para a finalização do dia de hoje. Professor Luiz Eugênio, eu só queria agradecer imensamente a possibilidade de participar desse evento, em nome da associação. É uma honra para nós estar aqui. Eu gostei muito de estar aqui na presença de tantas pessoas queridas, principalmente da professora Alessandra, que eu admiro demais. Então, agradeço muito essa oportunidade e desejo uma boa noite a todas, todos e todas. Posso deixar uma reflexão? Primeiro, agradecer à universidade pelo convite, muitíssimo obrigada, foi uma honra poder ter estado com vocês, espero que tenha contribuído para o debate, agradecer à ASP pela confiança e pela indicação, agradecer a todos que fizeram perguntas, à doutora Juliana pela excelente mediação e pelas reflexões em pontos que às vezes a gente não pensa neles com frequência, mas que são importantíssimos. Obrigada, doutora Juliana, por tudo. E recebo de volta a minha gratidão e admiração. E eu vou deixar uma reflexão para todos nós. E é reflexão sem culpa, ok? É só reflexão, é para pensar. Em relação ao racismo, como você classifica a postura das pessoas que educaram você? Sem culpá-las, tá? Em que dimensão aquilo que lhe foi transmitido ainda tem influência sobre o seu pensamento atual? Em relação ao racismo, como você classifica a postura das pessoas que educaram você? Nada de culpa nem de condenação. É só para pensar como é que foi isso. Em que dimensão aquilo que lhe foi transmitido ainda tem influência sobre o seu pensamento atual? O que a gente pode fazer para mudar? Gratidão a todos e a todas, e até a próxima vez. Professor Scarpino, alguma última colocação? Muito obrigado, Roger, muito obrigado, Alessandra, pelo brilhantismo e por ser mais do que uma professora que traz ensinamentos, mas por inspirar e incitar profundamente reflexões que nos fazem evoluir. Muito obrigado mesmo. Doutora Juliana, sua presença foi inestimável e certamente contribuiu para que esse evento pudesse ter o status que aqui eu teve. A Universidade de Ribeirão Preto agradece demais todas vocês, principalmente pela delicadeza que teve a se referir, inclusive quando não o tive para me autodescrever para os nossos alunos, e aqui, para quem sabe onde estou na sala 1B, aquela sala no final do corredor do bloco B, que vocês tanto gostam de fazer júri simulado,
Estou aqui numa mesa de madeira tradicional, com uma cadeira toda cheia de detalhes entalhados. Estou com uma camisa rosa de blazer azul, com 2 notebooks do lado do outro, porque um monitoro as conversas e outra a conexão. Aqui tem um painel Bem-vindos à Semana Jurídica da UNAERP, que vai ser o dia de amanhã, o 3º dia. Vai ser um dia super especial para dar continuidade. Do meu lado está a Bia me ajudando aqui, e toda a equipe técnica da universidade que garante essa infraestrutura. Meu muito obrigado a todos e todas. Laís, por favor. Agradecemos às nossas doutoras pelas excelentes exposições e disponibilidade. Agradecemos a todos os participantes da noite de hoje. Declaramos encerrado o 2º dia da 70ª Semana Jurídica, reabrindo-se os trabalhos amanhã pelo mesmo link de hoje. Pontualmente às 19 horas, contamos com a presença de todos. Boa noite. Laís, obrigada. Obrigada, Boa noite. doutora. Boa noite a todos e a todas. Grande abraço a todos. Boa noite. Abraço. Boa noite. Muito Boa obrigado, noite. pessoal. Valeu, foi ótimo.